Olá, futuros cadetes e futuras cadetes do Exército Brasileiro. Estamos de volta e juntos seguiremos com a resolução da prova de Física da SpaceX 2022. Acreditamos que essa resolução servirá de base para sua preparação rumo à SpaceX 2023. A prova de física escolhida foi a prova de física modelo A, que traz 12 questões. A primeira de física, começando a partir da 21ª, e aí na tela nós temos a 22ª, cujo contexto, mais uma vez, é de física térmica, máquinas térmicas, segunda lei da termodinâmica. Vamos ao texto, que é muito curto. As máquinas térmicas operam em ciclos entre duas fontes de calor e realizam trabalho. Com relação a essas máquinas, podemos afirmar que, então nós temos aqui 5 afirmações e somente uma está correta. Agora, para resolvermos corretamente esta questão, precisamos conhecer e entender, primeiro, o enunciado da segunda lei da termodinâmica para as máquinas térmicas. Segundo, a definição do rendimento de uma máquina térmica. O teorema de Carnot para sua máquina perfeita, para sua máquina ideal. Então, voltemos aqui às afirmações. Afirmação A. Para haver rendimento, o trabalho realizado por elas deve ser maior do que a quantidade de calor cedida à fonte fria. Ora, se você conhece a definição básica de rendimento de uma máquina térmica, para haver rendimento, é necessário que essas máquinas térmicas retirem calor da fonte quente e parte desse calor seja convertido em trabalho e a outra parte rejeitada para a fonte fria. Ou seja, definição do rendimento de uma máquina térmica. Razão entre o trabalho realizado e a quantidade de calor retirada da fonte quente. Então, a afirmação A está errada. Afirmação B. Todas têm o mesmo rendimento máximo, se operarem de acordo com o ciclo de Carnot. Mais uma vez, temos uma afirmação errada. Todas as máquinas podem até ter o mesmo rendimento, mesmo que opere segundo o ciclo de Carnot. Mas, rendimento máximo, só quem tem é a máquina perfeita de Carnot. Por isso que é importante entender o teorema de Carnot, que diz, abre aspas, nenhuma máquina térmica operando segundo o ciclo de Carnot, operando entre duas temperaturas, pode apresentar um rendimento maior do que o máximo rendimento previsto para a máquina de Carnot. Quando se fala de rendimento máximo, entendemos que dentro aqui das máquinas térmicas é quando o rendimento é igual a 100%, ou esse é o rendimento teórico previsto por Carnot para a sua máquina perfeita, termicamente perfeita. Portanto, a afirmação B está errada. Todas podem até ter o mesmo rendimento, mas máximo não, mesmo que opere segundo o ciclo de Carnot. Vamos para a afirmação C. Mesmo com o rendimento máximo, o calor que elas recebem da fonte quente não pode ser totalmente convertido em trabalho. Essa afirmação está correta. É preciso conhecer e entender o enunciado da segunda lei da termodinâmica para as máquinas térmicas. Abre aspas. É impossível construir uma máquina térmica que opere entre duas temperaturas cujo único efeito seja a retirada de calor de uma fonte quente
e o converta integralmente em trabalho mecânico, o que está de acordo com a afirmação C. Mesmo que essas máquinas tenham um rendimento máximo, o calor que elas recebem ou retiram da fonte quente não pode ser convertido integralmente em trabalho mecânico. Vamos para a afirmação D e E, que estão erradas. Ok? Afirmação D. O seu rendimento é o máximo possível quando o calor recebido da fonte quente for máximo. Essa afirmação está errada, porque mesmo que o calor recebido da fonte quente seja máximo, o máximo rendimento possível para uma máquina térmica é quando todo esse calor retirado da fonte quente é convertido integralmente em trabalho mecânico, o que não é possível para nenhuma máquina térmica. Ok? A afirmação D está errada também. A afirmação E está dizendo o seguinte: o seu rendimento é o máximo possível quando as temperaturas da fonte quente e da fonte fria são iguais, o que está errado, porque se você conhece a definição do rendimento de uma máquina térmica em termos das temperaturas da fonte fria e quente ou da fonte quente e fria, você sabe que o rendimento de uma máquina térmica dado, ou em função das temperaturas da fonte quente e fria, esse rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria dividida pela temperatura da fonte quente. Se essas duas temperaturas forem iguais, eu vou ter que rendimento é igual a 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. Então, o rendimento não será máximo, ou seja, o rendimento será nulo. Ok? Então, para entendermos que a única afirmação correta é realmente a afirmação C, precisaríamos, com cuidado, conhecer e entender muito bem, como eu falei, o enunciado da segunda lei da termodinâmica para as máquinas térmicas, as definições do rendimento de uma máquina térmica e o teorema da máquina perfeita de Carnot. Ok? Ficamos por aqui e em breve, muito breve, voltaremos com a resolução da questão de número 23, terceira questão da prova de Física da SpaceX 2022.